Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Leremos do verso 1 até o verso 7. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar a Tua santa palavra. Deus, entendemos que somente pelo Teu Espírito Santo podemos ser conduzidos a toda a verdade. Então, humildemente, Senhor, nos reunimos como igreja e pedimos: Senhor, fala aos nossos corações, ministra a Tua vontade às nossas vidas. Toca, Senhor Deus, nas nossas vidas em áreas que somente o Senhor pode tocar. Traz respostas nessa noite. Senhor, que nós possamos entender com clareza aquilo que o Senhor quer e tem para nós. E que nós possamos, ó Pai, tomar a decisão de obedecer à Tua vontade, colocar em prática o Teu querer em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu durante essa semana lembrei-me de uma viagem que fiz com minha família. Na verdade, fiz essa viagem para conhecer a família da minha esposa, conhecer melhor alguns parentes que ainda não conhecia. Então fomos lá para o Espírito Santo e ali dentro no interior, e talvez no interior do interior, nós conhecemos ali, eu pude conhecer parte da família da minha esposa e isso foi tão bom. Porque quando você conhece a família de origem, você entende por que pessoas pensam de determinada forma, por que nós temos determinadas manias, e aí a gente consegue lidar melhor com todas as situações. Então, o conhecimento, ele é um aliado nesse sentido. Quando você tem o desejo de conhecer melhor e de ter um momento melhor, ou mais junto, separado com aquela pessoa. Aquele tempo, para mim, também foi um tempo muito bom, porque eu pude estar com a minha esposa. Além da minha família, a família dela, eu pude estar com ela. E quando você está na viagem, você não tem as preocupações do dia a dia. Você não tem as preocupações das rotinas, do trabalho, das contas, porque você está com a cabeça mais tranquila. Então, foi um tempo bom para conversar com ela, mas também foi um tempo bom para estar com os meus filhos. Naquela época, eu era um pouco mais novo, então jogava bola com eles. Não que eu não jogue, hoje na verdade não jogo, porque jogam muito melhor do que eu, e hoje eu tenho alguns problemas de lesões que fui trazendo para mim ao longo do tempo. Mas naquela época a gente jogava mais bola, estava mais junto, mas foi um tempo muito bom de conversa também, de diálogo. Ou seja, quando nós saímos do lugar aonde nós estamos e vamos para um lugar diferente com a nossa família, nós conhecemos partes dos nossos amigos que nós não conhecemos. Somos expostos a pedaços da história que nós não sabíamos anteriormente. Então, sempre que quisermos ter um momento especial, um momento profundo, sair é importante. Estar junto com essa pessoa é um tempo importante. Ontem, a irmã Eliette fez bem a citação aqui. Nós, em nossa igreja, entendemos que precisávamos ter um relacionamento ainda mais profundo com Deus e tivemos um grande desafio ontem. Eu não sei quantos de vocês já conseguiram orar por 1 hora direto. Quem aqui já orou por 1 hora direto, levante sua mão. Amém. Levanta a mãozinha rapidinho. Isso, eu sei que você orou 2 horas direto. Está mais difícil, né? 3 horas direto. 4 horas direto. Aí ninguém levantou a mão.
Mas ontem a nossa igreja orou por 4 horas direto. Foram 4 horas de oração. As células foram se revezando. Então terminava uma de orar, entrava outra para orar. Terminava uma célula de orar, entrava outra para orar. Ontem tivemos aqui 8 células na nossa igreja orando e buscando a face do nosso Deus, e uma em casa. Uma não pôde vir por conta da logística, mas esteve orando ali, separando o seu horário, o seu tempo em casa. Mas nós oramos, e por que oramos? Oramos porque entendemos ou entendemos que precisamos buscar a face do nosso Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Esse texto que lemos, ele não é diferente. Na verdade, se você reparou bem, ele é a sequência da mensagem da manhã. Na parte da manhã, Jesus teve aquele encontro com Pedro e eles puderam conversar, e conversaram de forma maravilhosa, onde Pedro trouxe a afirmação, por revelação divina, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, naquele momento, passa para nós que ele tinha convicção de quem era Jesus, e a visão, a imagem que ele tinha de Jesus, já era uma imagem perfeita e suficiente para que ele pudesse conduzir toda a sua vida dessa forma. Mas quando nós continuamos a ler o texto e vemos a sequência desse texto, nós percebemos que os discípulos, eles não estavam tão bem assim, tão confiantes assim, tão conhecedores de Jesus assim. Parece que quando estamos no momento alto das nossas vidas, a tendência é acharmos que a tempestade nunca virá. A tendência é acharmos que nunca teremos dúvidas. Quando estamos num momento bom na nossa vida, a tendência é acharmos que permaneceremos sempre nesse momento bom. Mas nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. O texto diz que Jesus, ele chamou 3 dos seus discípulos. Pedro, o mais afoito, aquele que mais falava, e os irmãos Tiago e João. Ele levou esses 3 discípulos para o monte, que hoje é conhecido como o Monte da Transfiguração. E por que Jesus levou aqueles 3 discípulos ao monte? Porque Jesus os chamou e os tirou do lugar onde eles estavam para estarem no lugar especial. Assim como nós falamos, ou assim como nós queremos conhecer melhor os nossos, Jesus levou aqueles discípulos para que ele se tornasse conhecido por aqueles discípulos de forma efetiva, de uma forma mais profunda. Jesus queria se revelar àqueles homens plenamente. Jesus queria se revelar àquelas pessoas de forma plena. Jesus queria fortalecê-los. E o Mestre entendeu que para que eles pudessem ter intimidade com o Senhor, era necessário que eles subissem aquele monte. É fato que nós podemos traçar um paralelo com muita tranquilidade da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Porque se queremos ter intimidade com os nossos, é necessário que tenhamos tempo com eles. É necessário que busquemos a presença das pessoas não somente por aquilo que elas podem fazer por nós, mas na verdade por aquilo que elas são para nós. Essa semana eu ouvi uma história em que uma mulher iria para o aeroporto encontrar-se com seu esposo, que trabalhou durante 1 mês fora. E ela foi para o aeroporto. E quando aquele esposo chegou no aeroporto, ele apareceu lá no portão, ela foi correndo na direção dele e disse assim: cadê o meu presente? Cadê o meu presente? Começou a colocar a mão no bolso dele: cadê o meu presente? Irmãos, muitas vezes nós nos aproximamos da presença dos nossos parentes dessa forma. Às vezes a gente se aproxima até da presença do nosso Deus dessa forma. Cadê o meu presente, Senhor? A minha bênção, a solução para o meu problema, a minha resposta. A minha nota está aí? Está no seu bolso? Está onde? Muitas vezes nós nos relacionamos com os nossos e até com Deus dessa forma. Irmão, tem cachorrinho que recebe a gente melhor em casa do que o nosso parente. Você chegou em casa ali, não tem? O cachorrinho faz uma festa, ele faz uma bagunça, pula em você. E teu filho está lá no celular e continua lá. Seu marido está lá no computador e continua lá. Sua esposa está lá no fazer e continua lá. Mas o cachorrinho faz uma festa. Irmãos, nós devemos buscar o relacionamento com o outro, o carinho, o amor, a proximidade com os nossos irmãos. Os maridos precisam buscar essa proximidade com suas esposas. Nós precisamos colocar na nossa agenda um tempo de qualidade para que nós possamos estar com as nossas esposas. É tempo exclusivo.
É tempo sem smartphone, tempo sem algo que te distraia, ainda que seja para fazer algo simples, como ir ao shopping tomar um cafezinho, ou almoçar em algum lugar baratinho. Aqui tem alguns restaurantes aqui perto. Mas você precisa separar um tempo para estar com a sua esposa. Esposa, você precisa separar um tempo para estar com seu marido. Tempo de qualidade. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos assim: eu sou um bom marido. Mas, irmão, só tem uma pessoa que pode dizer se você é um bom marido ou não. Sabe quem é? A esposa, não é você. Eu sou uma boa esposa. Só tem uma pessoa que pode dizer se você é uma boa esposa ou não. É a pessoa com quem você está casado. Tempo de qualidade aumenta a intimidade. Nós temos que ter tempo de qualidade com os nossos filhos. E isso, se você como eu tem mais de um filho, se você tem 2 filhos, é tempo de qualidade para um filho e tempo de qualidade para o outro filho. Porque os 2, embora sejam 2, eles não são a mesma pessoa, eles são diferentes. Cada um deles tem os seus anseios, as suas demandas, as suas questões. Se eles não são gêmeos, eles estão até em idades diferentes. Então, eles têm questões diferentes para serem colocadas, mas ainda que sejam gêmeos, eles também têm questões diferentes para colocar. Nós devemos ter tempo de qualidade com o nosso cônjuge, devemos ter tempo de qualidade com o nosso filho, porque é como se a nossa vida familiar fosse uma grande represa, fosse um grande muro, e quando nós deixamos de ter tempo de qualidade com essas pessoas, ele começa a ruir, ele começa a ser estremecido, e amanhã ou depois pode vir um problema que poderia ser facilmente resolvido lá atrás, se você protegesse o seu horário do cafezinho com a sua esposa. Se você protegesse o horário do bate-papo com seu filho, se você protegesse o horário da conversa. Pastor, eu não sei conversar com meu filho porque ele é adolescente, e eu não sei conversar com um adolescente. Irmãos, é difícil conversar com adolescentes porque os adolescentes são dessa geração. Então, cada geração tem o seu modo de pensar, seu modo de falar. Os adolescentes que têm 17, 18 anos, eles já têm dificuldade a conversar com os adolescentes que têm 13, 12 anos. Isso é comum, isso faz parte do processo do dia a dia. Mas nós precisamos, tem uma dica que é muito boa. Essa dica é fundamental. É ter uma escuta ativa. Sabe o que é escuta ativa? É quando você conversa com a pessoa e você está interagindo com ela. Você está interessado naquilo que ela está falando. Escuta inativa talvez seja algo parecido com isso. Hã? Aham. Sim, sim. Ah, tá. Ok, isso talvez seja uma escuta inativa. Mas escuta ativa é quando você senta e consegue olhar no olho do seu adolescente, do seu filho, do seu neto, da sua esposa e diz: sim, estou entendendo. Por que aconteceu isso? E o que você fez? É quando a gente consegue interagir com o outro. Nesse tempo em que vivemos, nós vivemos um tempo de isolamento. E família não se vive no isolamento. Família não consegue viver bem com cada um trancado em um cômodo diferente, fazendo sei lá o quê. Na verdade, essa semana estourou uma onda de preocupação por conta de adolescentes trancados nos quartos. Com quem eles estão falando? O que eles estão vendo? Por que eles não param de falar? Irmãos, o tal do cyberbullying, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o cyberbullying hoje, ele é mais prejudicial do que o bullying presencial, do que o bullying que acontece no dia a dia. Pessoas vão doutrinando adolescentes e vão ensinando a eles diversas coisas. Inclusive o grupo mais recente, ou a conversa mais recente, é sobre ter raiva de meninas que não querem namorar com ele. Inclusive ter atitudes violentas contra essas meninas. Nós precisamos chamar os nossos adolescentes para conversar e interagir com eles sobre o que eles estão vendo, sobre o que eles estão assistindo, sobre o que eles estão presenciando na rede social. Um pai aqui da igreja, certa vez me disse: olha, precisei tirar meu filho dos grupos da escola, porque no grupo da escola só tinha pornografia. O filho não tinha 12 anos. Nós precisamos conversar com os nossos filhos e com os nossos netos e ter tempo de qualidade com ele.
no mínimo ter uma escuta ativa, para ouvir com atenção e com carinho e amor tentar orientar, porque se você entende que uma pessoa não te dá muita atenção, se você entende que uma pessoa está falando contigo sempre com pressa, dificilmente você vai querer abrir o coração com essa pessoa, você vai procurar outra pessoa para conversar. Então é muito importante que nós tenhamos esse papel. Algumas frases que falam sobre o tempo de qualidade. Tempo de qualidade é um presente que oferecemos a nós mesmos e a quem amamos. Valorize cada momento. Não é sobre a quantidade de horas, mas sobre a intensidade do carinho e a atenção dedicados. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é o que transforma simples momentos em memórias inesquecíveis. Dar atenção verdadeira é mais valioso do que qualquer presente. O tempo de qualidade constrói laços duradouros. Investir tempo de qualidade é nutrir o coração e fortalecer as relações que realmente importam. Sendo assim, irmãos, nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa agenda. E que bom que hoje é domingo, porque a partir de amanhã uma nova semana para nós começa. Na verdade, ela começou hoje, mas que bom que hoje é domingo, porque nós podemos redimensionar a nossa agenda investindo tempo de qualidade. Mas o que tem isso a ver com Jesus, com o que Jesus falou? Tudo. Jesus aqui está chamando Pedro, Tiago e João para levá-los para que eles possam ter um tempo de qualidade. Jesus está chamando para revelar a Pedro, Tiago e João a natureza da sua presença e da sua glória, porque esses homens passarão por grandes desafios. Então, antes de passarmos grandes desafios, antes de crescermos muito, é necessário que finquemos as nossas raízes. Antes que nós estejamos preparados para voos altos, é necessário que tenhamos estabilidade para que nós possamos dar esses voos altos. E é por isso que Jesus chama aqueles homens. Jesus conduz os seus discípulos a um caminho de intimidade particular. O Senhor, Ele quer nos conduzir para a intimidade. O Senhor quer nos conduzir para um relacionamento profundo com Ele. E ali, naquele momento, dentro desse relacionamento, o Senhor Jesus começa a revelar a sua glória aos seus discípulos. Que milagre maravilhoso! Primeiro, o rosto de Jesus é modificado. Depois, uma nuvem gloriosa toma aquele lugar. Terceiro, aparecem dois homens, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aqueles homens estão diante de Jesus. Jesus começa a revelar aos seus discípulos o profundo plano que irá acontecer com ele, mas a fortalecer aqueles discípulos para que eles estejam dispostos a dar a sua própria vida para a salvação de outros. Muitas vezes nós entendemos que a revelação da glória de Deus é somente para nós. Muitas vezes nós buscamos a face de Deus e com a necessidade de termos um arrepio diferente, uma eletricidade diferente, um choque diferente. Mas na verdade, quando Deus revela a sua glória, nunca é com um fim único em uma só pessoa. Sempre que Deus revela essa glória nas nossas vidas é para que nós possamos compartilhar com outros. Sempre que Deus revela a sua grandeza, a sua natureza para nós, é necessário que nós entendamos que essa natureza que nos foi revelada deve ser revelada a outras pessoas também. Nós não devemos ser como um mar morto. O mar morto é uma depressão, é um mar, é um ambiente em que vários rios desaguam nele. O mar deságua nele, mas ele não deságua em lugar nenhum. Semana após semana, nós ouvimos sermões, se Deus quiser e tem permitido, nós lemos a palavra, mas isso não pode ficar contido em nossos corações, isso precisa virar prático. Ontem, aqui na igreja, eu conversava com o irmão Paulo. Você conhece o irmão Paulo? O irmão Batata. Ah, sim, irmão Batata você conhece. E Batata usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido antes. Ele usou a expressão hora sermão. Ele disse, olha, nós temos muitas horas de sermão. Falando sobre horas de voo, o piloto tem horas de voo, o profissional tem tempo de profissão. Ele falou, nós temos muitas horas de sermão. E essas horas sermão, ou essas horas sermão, devem ser utilizadas na nossa vida quando nós passamos pela aflição. Não é só para ouvir, não é só para a gente ter a informação e sair dali feliz porque temos a informação, mas é para virar uma aplicação prática na nossa vida.
no contato com o outro, no relacionamento com o outro. Jesus, ele se revela, ele revela o seu rosto para os seus discípulos, ele traz uma nuvem de glória, ele traz ali para aquele ambiente Moisés e Elias, a lei e os profetas, mas não era para que aqueles discípulos tivessem um fim neles mesmos, ou para que eles olhassem para dentro de si e dissessem, que bom, fiz uma selfie com Jesus, Moisés e Elias. Não, é para que aqueles homens entendessem e deixassem seus corações abertos para aquilo que Jesus ia fazer. Deus tem revelado a sua glória na sua vida? O Senhor tem falado ao seu coração? Ele tem se manifestado a você com cuidado, carinho, direção? Irmão, irmã, então é porque Ele quer que você tenha assim também o cuidado de cuidar de outras pessoas e de se manifestar a outras pessoas. É interessante porque aqui, no versículo 3, ele nos traz a solução de uma questão. Nós não acreditamos no sono da alma. Nós entendemos que aqueles que morrem no Senhor imediatamente encontram-se com o Senhor. A palavra de Deus diz que ao homem foi dado o direito de viver e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então entendemos que quando uma pessoa fecha os olhos aqui na terra, imediatamente ela abre esses olhos diante do Senhor. E parece que o Senhor Jesus Cristo, ele vem justamente nessa direção nos ensinar. Ele apresenta Moisés e Elias. O autor de Hebreus, ele diz que o sangue de Abel clama, ou que desde a morte Abel clama por justiça. O autor de Apocalipse, ele disse que os mártires, aqueles que foram mortos na grande perseguição, eles estavam ativos diante do trono clamando por justiça. E Jesus, na conversa com os saduceus que não acreditavam na ressurreição, disse assim, vocês bem dizem que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não é Deus de mortos. Logo, Abraão, Isaque e Jacó vivem na presença de Deus. Fato, irmãos, é que quando partirmos daqui da terra, nós não ficaremos num sono da alma, nós não ficaremos num sono profundo. Quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos esses olhos na eternidade, estaremos diante de Deus. Moisés e Elias ainda estavam trabalhando. O Senhor os chamou para trabalhar. Eles foram lá junto com Jesus e apareceram aos seus discípulos. A nossa vida, a nossa esperança não é só nessa terra, mas não podemos entender que a vida eterna ela será monótona. Pelo contrário, o Senhor tem muito para que nós façamos. E o que é, pastor? Eu não sei, mas eu sei que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem obras para nós aqui na terra e lá do lado dele no trono, eternamente. Que coisa maravilhosa. O Senhor acredita na gente, o Senhor investe em nós. Amém? Aqueles homens experimentaram 4 milagres. O milagre de ver o rosto de Jesus brilhando, milagre de ver a nuvem que os envolvia com glória, o milagre de ver Moisés e Elias, o milagre de ouvir a voz que vinha do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Quantas vezes nós experimentamos milagres, irmãos? Quantos milagres a gente ouve aqui na história da nossa igreja? Eu só estou na igreja há 10 meses, mas eu já ouvi pelo menos 2 curas de câncer. 2 testemunhos de cura de câncer. Eu não sei o que os irmãos ouviram antes, mas eu já ouvi pelo menos esses 2. Milagres são impactantes. Milagres, eles chamam a nossa atenção, eles sacodem a nossa mente. Mas eu não sei se você já viu uma pessoa que passou por um milagre e continua vivendo a vida distante do Senhor depois do milagre. Já viu? Eu já vi, não sei se você já viu. A pessoa teve um grande livramento. Algo ia acontecer, a pessoa foi lá, Deus livrou, a pessoa sabe, olha, foi Deus que me tirou dessa situação. Foi Deus que agiu assim. Mas 2, 3 dias depois, a pessoa continua vivendo exatamente como via vivendo antes. Irmãos, milagre não muda a vida de ninguém. O que muda as nossas vidas é um relacionamento com o Senhor. Não adianta você viver algo sobrenatural e dizer assim, olha, eu vivi sobrenatural, então Deus se agrada de mim. Irmão, Deus dá presentes para muitos dos seus filhos e até para aqueles que ainda não são seus filhos. Porque Ele é generoso, Ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Mas os presentes de Deus não querem dizer que você está em conformidade com sua vontade ou que a sua vida está agradando a Deus. Jesus, Ele curou 10
10 leprosos, e apenas um voltou para agradecê-lo. E Jesus perguntou: aonde estão os outros 9? Não eram 10, só voltou o estrangeiro? Jesus falou exatamente dessa forma para mostrar que quem voltou foi um samaritano, ou seja, aquele que era desprezado pelo judeu. Milagre não é sinal de que nós estamos andando num relacionamento profundo com Deus. Você pode ver diversos milagres na sua vida e não ter relacionamento com Jesus. Então nós precisamos viver para além do milagre. Nós precisamos viver para além da experiência sobrenatural. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus no dia a dia. É o relacionamento diário, é a vida diária, porque os milagres, eles não mudam pessoas. Jesus fez diversos milagres. Mas quantos daqueles nos quais ele fez milagre, estavam lá no dia da crucificação dizendo: não crucifique ele? Você lembra de algum? A Bíblia não registra. Jesus, ele pode fazer milagre na sua vida e ainda assim você está distante do Senhor. O grande milagre, ou o que nós de fato devemos perseguir, é a constância, é o relacionamento, é a vida com Deus, é o dia a dia. Pastor, tem dia que eu acordo motivado, tem dia que eu não acordo motivado. É normal. Se você é como eu, você já fez um voto. Você fez um voto na sexta-feira. Semana retrasada eu conversava com o Renato aqui na nossa reunião administrativa e eu falei que, olha, essa semana eu fui 4 vezes para a academia, não falei? Lembra? Isso foi semana retrasada, porque nessa semana eu só fui uma vez e fiquei 20 minutos. Estou confessando o meu pecado. Então eu já fiz um voto aqui na minha cabeça de que amanhã estarei lá cedo, vou para a academia. E depois eu vou na terça, na quarta, na quinta e na sexta, mas é possível que amanhã eu não acorde tão motivado assim, afinal o domingo é um dia tão cansativo. E a terça eu tenho uma reunião, então talvez eu não vá. Irmãos, nós não podemos depender de motivação, porque a motivação ela vem e ela vai. Um dia você vai estar motivado e outro você não estará motivado. Mas nós, para além da motivação, precisamos ser constantes e buscar essa constância nas nossas vidas. Não é só um milagre. O milagre aqui não foi suficiente para os discípulos. Pedro, Tiago e João. E ao Pedro, do qual na parte da manhã, ou o qual na parte da manhã, ele tinha trazido uma revelação maravilhosa. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó, lá em cima da montanha, revelação, foi Deus que mostrou. Jesus falou: olha, não foi carne e sangue que te revelou, foi Deus que te mostrou. O Pedro está lá em cima da montanha, da fé espiritual. Mas quando ele viu Moisés e Elias, ele falou: Jesus, eu vou fazer uma barraca para você, para Moisés e para Elias, como se Jesus, Moisés e Elias estivessem no mesmo patamar. Estava lá em cima da montanha da fé, voando. Daqui a pouco foi lá para baixo. E aí, precisou ouvir a intervenção divina. Precisou ouvir a voz do céu, para dizer: esse é o meu filho amado. É a ele, Pedrão, que você deve ouvir. É a Jesus. A voz de Jesus é superior à voz dos profetas. A voz de Jesus é superior à voz da lei. Moisés é o grande legislador. Foi ele que recebeu as tábuas, os 10 mandamentos. Foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis a Deuteronômio, e alguns salmos também foram escritos por ele. Moisés é o grande legislador. Elias é o principal dos profetas. Não existe um profeta tão grande quanto Elias, mas ainda que Moisés seja grande, ainda que Elias sejam grandes, eles não se comparam a Jesus. Na verdade, a missão de Moisés e a missão de Elias era apontar para Jesus. O fim da lei, ou a finalidade da lei, é Cristo, porque Cristo é a justiça para todo o que crê. Aqueles discípulos naquele momento queriam construir barracas para os 3 como se de fato eles fossem iguais. Irmão, ninguém é igual a Jesus.
Ninguém pode se comparar a Jesus na sua vida. É por isso que na hora de tomar uma decisão, eu preciso pensar, não, eu vou tomar uma decisão na minha família, e o que Jesus quer? Às vezes o teu amigo vai te dar uma orientação, vai falar algo no teu coração que até faz sentido para você, mas é divergente da palavra de Jesus. A palavra que tem que valer é a de Jesus. Às vezes você vai tomar uma decisão em relação à sua escola, no seu relacionamento ali, e você vai dizer o que as pessoas dizem, o que os homens dizem, o que eles têm para mim, mas a palavra relevante é a palavra de Jesus. Jesus tem a proeminência, Ele tem o direito de ter a palavra final nas nossas vidas. Ele conquistou esse direito. Então nós devemos ouvir a palavra de Jesus. Agora, aqueles discípulos passaram por duas confusões. A primeira confusão que eles passaram foi porque eles não discerniram a obra de Cristo. Cristo é o único que pode trazer remissão à humanidade. Somente Jesus pode morrer na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade e redimi-la. Qualquer outra pessoa que morresse seria apenas um pecador morrendo pelos seus próprios pecados, o que não teria efeito nenhum. Mas Jesus é o único que pode fazer. Moisés não podia fazer isso, Elias não podia fazer isso, Jesus podia. Faltava-lhes o conhecimento pleno de quem era Jesus. Eles não tinham conhecimento também da sua missão. Não discerniram a sua missão. O mestre havia os chamado para serem pescadores de homens. E é interessante quando você estuda esse texto no hebraico, no grego, porque o grego desse texto aponta, ele está dizendo assim, os peixes são pescados e morrem, porque saem da água, ok? Correto? O peixe não vive fora da água. Mas o texto está dizendo, vocês serão pescadores de pessoas vivas, de seres vivos. Por quê? Porque a pesca que os discípulos fariam não é uma pesca que acabaria na morte, mas era uma pesca que geraria a vida daqueles que ouvissem a palavra de Deus. Então Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de pessoas que teriam vida e vida verdadeira, mas eles pensaram que era para fazer barraca. Talvez você esteja vivendo a sua vida na fé, imaginando que você tem que fazer barraca. E você não está entendendo, discernindo esse tempo. É hora de levantar, irmão. É hora de sacudir a poeira. É hora de colocar a mão na massa. É hora de falar do amor de Deus, de comunicar o amor de Jesus para aqueles que estão ao seu lado. O tempo é esse, a hora chegou. O desafio é nosso. Ontem, enquanto estávamos aqui em oração com os irmãos, eu não sou numerólogo, sou pastor. Não sou de numerologia, gosto de teologia. Mas às vezes os números vão nos chamando a atenção. Essa semana, na verdade semana passada, começamos a nossa 11ª célula em nossa igreja, liderada pelo nosso irmão Fernando, auxiliada ali pela nossa irmã Renata. 11ª célula, se reúne na casa da irmã Iara e do irmão José. 11ª célula. E aí eu perguntei ontem na oração, sabe quantos batismos tivemos nesses últimos 10 meses na igreja? O pastor Francenilton sabe porque ele estava lá. São quantos, pastor? 11. Foram 11 bercinhos que nós fizemos. 11 incubadoras que nós fizemos. E o Senhor nos deu 11 bebês na fé. 11 bebês na fé. Por quê? Porque a nossa igreja não pode estar voltada para dentro. A nossa igreja não pode estar voltada para ela mesma. A nossa igreja não pode estar voltada para programações que têm fim nelas mesmas, mas tudo o que nós fizermos precisa ser focado em gerar almas, gerar vida para Jesus. Então, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Quer cantemos, quer encenemos, quer preguemos, façamos para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, precisa estar envolvido em gerar almas para Jesus. É por isso que eu gostaria de convidar os irmãos a comprarem os desafios que já na semana que vem os professores da EBD trarão. Porque os professores da EBD, já na aula da semana que vem, vão desafiar os irmãos, vão mexer com as estruturas dos irmãos. Pastor Bruno já está preparando todo o material.
você vai receber capacitação para ensinar a uma pessoa o caminho de Jesus. Você vai receber capacitação para alcançar uma pessoa e ajudá-la a caminhar na fé de uma forma inteligível. Então, se prepara para o que vai acontecer na semana que vem, não rejeite, apenas um mês e você vai estar sendo capacitado. E isso a gente vai pegar todas as faixas etárias, dos adolescentes até os adultos, porque o Senhor quer salvar os adolescentes e os adultos. As crianças têm uma linguagem mais específica, e o Senhor também quer salvá-las, mas será uma linguagem diferente. Mas adolescentes e adultos, vamos lá, vamos colocar fogo nesse bairro, vamos falar do amor de Deus pregando o Evangelho de Jesus. Irmãos, não podemos confundir a nossa missão é muito clara, levar a mensagem de Jesus àqueles que estão perdidos. O texto vai se encerrar, e ele caminhando para o final, nos seus últimos versos, vai dizer que depois que Deus fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, os discípulos são tomados por um medo, por um terror, por um temor. E esse medo, terror, temor que toma conta dos discípulos, faz pensar naquilo que aconteceu com o profeta Isaías, quando ele no templo tem a visão e ele vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele diz, ai de mim. Isso faz pensar quando nós lembramos do João, do apóstolo, quando ele preso na ilha de Patmos, recebe a revelação do Apocalipse, e a Bíblia diz que quando ele vê o Senhor, ele cai no chão com medo. Tamanha é o peso da presença, da glória de Deus, da revelação que o Senhor está trazendo. Isso nos faz pensar na inauguração do templo, o de Salomão, quando a cabode, a glória de Deus enche aquele lugar, e aquelas pessoas não conseguem mais ficar de pé, pelo peso da glória do Senhor ali. A glória do Senhor confrontou aqueles discípulos, e eles olharam para si mesmos, olharam para dentro de si. Eles se viram como pessoas limitadas, como pessoas falhas. Eles tiveram até medo do que ia acontecer. Quando é bom, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós, e olhando para dentro de nós, nós identificamos as nossas próprias limitações. Como é bom quando nós conseguimos olhar os nossos erros e dizer com clareza, olha, a vaidade é um erro, e eu tenho vaidade. A soberba é um erro, e ela toma conta do meu coração. A fofoca é um erro, e eu já fiz fofoca. O pecado, seja ele qual for, é um erro, e eu já cometi tal pecado, ou às vezes esse pecado está dentro do meu coração. Porque quando nós olhamos com sinceridade para dentro de nós, identificamos isso com clareza, nós estamos a um passo da cura, nós estamos a um passo da restauração, nós estamos a um passo daquilo que Deus tem e quer para nós. Porque agora o próximo passo é confessá-lo diante do altar do Senhor, que tudo vê, que tudo sabe. Os discípulos estavam com medo, mas a palavra de Jesus na direção daqueles homens foi, não temam. Mais uma vez Jesus vira para a sua comunidade de fé, para os seus discípulos e diz, não temam, não temam, não temam. Assim como Deus falou com Josué, lá no Antigo Testamento, seja forte e corajoso. Assim como em Deuteronômio 31:6, Deus fala ao seu povo, sede fortes, corajosos, não tenhas medo, não fiqueis aterrorizado diante das adversidades, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Isaías 41:10 diz, por isso, não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha mão direita, ou com a mão direita da minha justiça. Romanos 8:31 diz, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisamos ter medo, precisamos reconhecer a nossa limitação, a nossa humanidade diante de Deus. Precisamos entender qual é de fato o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e não nos confundirmos com meros fazedores de tendas. Precisamos entender na grandeza ou com clareza quem é Jesus.
mas só entenderemos com clareza, de forma plena, quem é Jesus, quando mergulharmos nesse Jesus. Lembro-me de um cantor cristão, e lembro quando ele dirigia o louvor, na minha adolescência, ele fez uma oração. Ele disse assim: Senhor, me ajude a não pecar. Mas não é somente porque o pecado é feio demais, mas é porque a tua presença, a tua face é linda demais. O Senhor é aquele que nos chama para um relacionamento de rejeitar as coisas desse mundo, não porque simplesmente elas nos fazem mal, mas porque a presença do Senhor nos satisfaz plenamente, porque a presença do Senhor nos capacita plenamente, para que nós possamos levar esse amor de Deus para aqueles que estão ao nosso lado. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Faça a sua oração nesse momento. Deixe Jesus conduzir a sua vida ao monte da intimidade, do relacionamento profundo. Gostaria de convidar você a assumir que não sabe tudo sobre Deus e que você deve abrir o seu coração para buscar um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Entenda que Jesus é único na sua vida e que somente a Ele você deve obedecer. Entenda quem você é, qual é a sua missão e se posicione para cumpri-la. Não tenha medo dos problemas que poderão vir. Jesus está com você e por isso você será vencedor. Ore ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és aquele que não nos abandona. Na verdade, Tu és aquele que nos conduz para um momento de intimidade maior contigo. Senhor, nos ajuda a assumirmos o nosso papel e abrirmos o nosso coração para que assim também possamos nos relacionar com o Senhor. Porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque nós compreendemos que o Senhor é o único caminho, o único a quem nós devemos obedecer. Traz clareza para nós sobre a nossa missão, Pai, que é levar o Teu amor para todos aqueles que estão ao nosso redor e cuidar daqueles que vão sendo salvos pela Tua graça e misericórdia. Retira o medo dos nossos corações, para que nós possamos seguir em frente na caminhada da fé e sem medo, possamos ser ousados, entendendo que, ó Deus, estamos prestes a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Senhor. Nos dá uma semana na Tua presença, uma semana abençoada, uma semana cheia de Ti. Essa é a nossa oração. A fazemos em nome de Jesus. Amém.